Tudo bem, meus irmãos e irmãs? Deus tem cuidado de nós, né? É muito bom, muito bom. Eu gostaria de convidar você a abrir no texto do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 11, e nós vamos conversar um pouco a respeito de um tema que eu proponho, que é homens sem pedra, mulheres sem culpa. Homens sem pedras, mulher sem culpa. E eu acredito que essa palavra de libertação, tanto para homens como para a mulher, que nós podemos encontrar no Evangelho de João capítulo 8. Homens que não carregam pedras e não ferem com pedras, e mulher sem culpa. E eu acredito que hoje, nesse dia, é muito importante refletirmos com a igreja momentos onde homens ainda têm pedras e mulheres ainda são violentadas por conta de uma questão de culpa, não delas mesmas, mas culpas que são impostas sobre as mulheres. E eu acredito que a palavra de Jesus pode vir a libertar tanto homens como mulheres, e de termos uma sociedade em que homens não tenham o direito e nem a tentação de apedrejar, e as mulheres tenham o direito de serem protegidas por não sentirem e não também serem impostas sobre suas costas culpas. Vamos ler esse texto? Evangelho de João capítulo 8 diz assim, primeiro versículo. Na verdade tem um finalzinho do versículo do 7, que fala que cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e de manhã bem cedo, ele se foi ao templo para ensinar o povo, e Jesus então sentou e começou a ensinar o povo. Então, enquanto Jesus estava sentado ensinando o povo, se aproximaram homens, escribas e fariseus, e esses homens estavam trazendo, o verso aqui, talvez na língua portuguesa dá uma ideia de gentileza, mas na verdade arrastaram, trazeram à força, estavam com violência, trazendo uma mulher que foi apanhada em adultério, e estes homens, além de arrastar essa mulher, colocam essa mulher em evidência, no centro. E esses homens então voltam-se para Jesus e falam: mestre, essa mulher foi apanhada no adultério flagrante. Na lei, Moisés nos ordena, ó mestre, que tais mulheres sejam então apedrejadas. E o Senhor, ó mestre, o que diz? Eu brinco com essa ideia do mestre, porque eles usavam essa palavra mestre como chacota, porque eles não acreditavam que Jesus era mestre, entende? Eles estavam fazendo uma brincadeirinha. Então, o Senhor, ó grande mestre, o que diz aí então, ó mestre? O Senhor não é o mestre? O que o Senhor tem a dizer? Nós encontramos uma situação onde o mestre vai dar uma opinião. Fala então, mestre, o que você tem a dizer? E eles diziam isso, então, você vê no verso 6, para colocar Jesus à prova. Eles não estavam com interesse na mulher, e não estavam no interesse na resolução do problema, eles estavam com interesse de pegar Jesus numa situação complicada. Esse era o interesse. A atitude de Jesus e agora eu queria que você prestasse muita atenção em cada detalhe da atitude de Jesus Cristo, porque ela nos ensina a não termos uma sociedade com homens com pedra e mulher com culpa. A partir do verso 6, nós começamos a aprender, porque Jesus está sentado no templo ensinando. Vocês lembram disso? Jesus está sentado no templo ensinando. Então, a partir do verso 6, eu e você temos que ficar muito atentos,
para aprender com Jesus. Jesus, porém, diz o verso 6, e agora eu vou começar a ler, até então eu estava comentando o texto, talvez a minha tradução é diferente da que está aqui, eu faço uso da tradução João Ferreira de Almeida, do século 21. Jesus, porém, voltou a se inclinar e começou a escrever no chão. Alguns falam que esse verbo é escrever, outros falam que é desenhar. Mas esses homens insistiram na pergunta: mestre, nós temos uma pergunta, e a pergunta é essa. Jesus então ergue-se, se coloca em pé e diz: quem dentre de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro então a atirar a pedra. E se inclinou novamente e continuou então a desenhar ou escrever no chão. Quando os homens ouviram essas palavras de Jesus, ouviram essa possibilidade, esse caminho que Jesus propõe, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram então apenas na cena Jesus e essa mulher. E essa mulher estava em pé, no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus perguntou: mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou? Ela então respondeu: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Ninguém me condenou. Ninguém me condenou. Não há condenação. Então Jesus falou: eu também não te condeno. Vai, mulher, vai, viva, prossiga e não peques mais. Eu fico muito emocionado quando eu leio esse texto, eu gosto muito desse texto. Para você entender um pouco da minha emoção e da importância desse texto, é muito importante que você saiba que esse texto só está no Evangelho de João. Os textos bíblicos, de duas maneiras dá para você perceber que eles são especiais: ou quando eles se repetem em todos os evangelhos, ou quando um evangelho apenas coloca. Mostra que esse texto ele precisa ser colocado numa moldura, porque há algo muito importante nesse texto. Esse texto então só está no Evangelho de João, porque com certeza havia situações na comunidade de João, na comunidade do evangelista João, para que pense a respeito da relação homem e mulher, homem, mulher e Deus, homem, mulher e Deus, mulher, homem e Deus. Havia com certeza conflitos nessa comunidade em relação a o que é a mulher, o que eu enxergo quando qual é o entendimento interno que eu tenho quando eu falo mulher? Ou quando eu olho para uma mulher, qual é a construção que esse ser chamado mulher tem para mim? E qual é o entendimento que eu tenho na relação eu, mulher e Deus? Ou uma outra pergunta: quem é a mulher para Deus na minha concepção? Porque, meus irmãos e irmãs, nós somos movidos por concepções. Você e eu reagimos no nosso dia a dia a partir daquilo que nós acreditamos. Quer queira, quer não, você tem reações e ações a partir de pressupostos. O perigo é quando você desconhece esses pressupostos, porque eles existem. Você reage com o seu filho, porque você pressupõe alguma coisa em relação ao seu filho. Você reage com a sua mulher, e da maneira como você reage, não somente com a sua mulher, com as mulheres, porque você tem pressupostos em relação ao que é a mulher. Você, mulher, reage com outras mulheres e com o homem, também a partir de compreensões que você tem a respeito de si e a respeito dos homens. Meus irmãos, se há algo que eu creio muito, eu creio muito no poder transformador do Evangelho, muito.
Eu creio de fato, como diz em Romanos, que o Evangelho é poder de Deus para transformar. Eu gosto muito da última canção, não essa, Seja Engrandecido, da anterior, que nós cantamos que meu Deus é Deus de milagre, caminho no deserto, luz na escuridão, este é meu Deus. Mas muitas vezes nós cantamos essa música somente no aspecto subjetivo. Meu Deus é um Deus de milagre em mim, meu Deus é um Deus de caminho no deserto na minha vida, meu Deus é um Deus que traz luz na escuridão na minha vida. Mas eu hoje tenho pensado num Deus que faz isso na sociedade. É isso. Eu hoje não consigo mais ler o Evangelho sem pensar em política pública. Não consigo, porque eu creio num Deus que faz milagre no Brasil, num Deus que tem caminhos no deserto, na sociedade. Faz em mim, mas faz em nós, e cria uma nova cidade, e cria um novo país, e cria um novo mundo, que nós podemos chamar de céu ou de reino. E é isso que eu creio, que Deus vai criando uma nova sociedade, porque um homem transformado, uma mulher transformada, se relaciona de uma nova maneira, e aí nós vamos criando um novo jeito de ser. Igreja. Para mim a igreja não é um templo e não é uma religião, a igreja é essa nova realidade, esse novo mundo que Deus quer construir. Deus quer construir uma maneira de eu me relacionar com você, mulher, sem pedras. E Deus quer construir uma maneira de eu relacionar com a mulher que não tem culpa. E uma mulher sem culpa e homem sem pedra constrói uma nova sociedade, um novo jeito de ser. Eu estava conversando com o Manuel aqui, o nosso irmão que veio da África. E aí um dia a gente estava almoçando em casa, ele falou: pastor, eu fico encantado do jeito como vocês se relacionam com as sogras no Brasil. E eu fiquei pensando, será que ele fica encantado? Por quê? Não, mas eu não quero fazer nenhuma propaganda a meu respeito, mas eu, na verdade, tenho uma relação muito, muito especial com minha sogra, muito especial. E ele viu isso e ele falou: lá na África nós não temos essa relação. Na verdade, muitos homens nem sabem o nome da sua sogra. E não se relacionam, não abraçam, não beijam. E eu penso, meus irmãos, que igreja é então, em todas as culturas, nós demonstrarmos uma nova maneira de nos relacionarmos. E as pessoas ficarem encantadas com a maneira que nós nos relacionamos. E a maneira como nós nos relacionamos, anunciar Deus. Hoje, meus irmãos e irmãs, é o Dia Internacional das Mulheres. Eu fiquei encantado com o início que o presbítero João fez. Porque chama a nossa atenção para a mulher. Nessa semana foi especial no Colégio Água Viva, porque eu fiz questão de presentear exclusivamente somente as mulheres e ter um momento com elas, desde as pequenininhas até as garotas do ensino médio. E é muito interessante que enquanto eu entregava um presente para elas, os comentários dos meninos muito pequenos cadê o dia do homem? Isso é desigual. E eu pude, a partir dessas colocações erradas, explicar para eles por que há um Dia Internacional das Mulheres. Mas tudo bem ouvir isso de crianças. A minha preocupação são com os pais, que também me questionaram, alguns, se isso não era desigualdade. E eu fiquei pensando que ainda não há um entendimento a respeito do que é o Dia Internacional da Mulher. Ainda não há um entendimento da nossa parte em compreender que a sociedade foi construída numa perspectiva masculina, que os donos da história, até a década de 30, 40, eram autores homens,
e que determinavam o que é a realidade. Ainda não há um entendimento de que as leis foram construídas numa perspectiva masculina, e que por conta disso, muitas das leis parece que fecharam os olhos para as mulheres, e assim como na Bíblia, não as contavam. E eu não estou dizendo isso lá do passado, meus irmãos, estou falando isso de agora. Eu tenho alguns dados que eu peguei exatamente para conversar com essas crianças, que me deixaram tristes e muito preocupados, e pensar que no século 21 nós ainda somos uma sociedade de homens com pedras, e que está, de uma maneira ou de outra, tacando pedras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país com maior índice de homicídios femininos. Quinto. Na última edição do Atlas da Violência, foi constatado que o nosso país registrou um crescimento de 30% no aumento de homicídios de mulheres em nosso país. Em 2017, 4.936 mulheres morreram no nosso país, todas elas vítimas de homicídio. Aproximadamente 13 mulheres são assassinadas por dia no nosso país. O estado de Roraima já há localizações em que motivam as mulheres nem irem. Século 21. Há um relógio chamado Relógio Maria da Penha, que registra que a cada 7 segundos, uma mulher é violentada no nosso país. E pasmem, as maiores causas são discussões ocorridas no lar. Talvez eu e você podemos falar, eu não faço isso, pastor. E nunca fiz e nunca farei. Mas há comportamentos ainda que apedrejam as mulheres. Por exemplo, como menear a cabeça enquanto elas falam. Quantas e quantas situações, enquanto as mulheres expõem na faculdade, na roda no pátio, meus irmãos, na escola, ou na sala de aula, enquanto uma mulher, uma garota se põe a falar, os homens estão assim, menosprezando o seu falar. Pedras. No shopping, em casa ou no trabalho, as mulheres ainda são interrompidas enquanto falam. E esse fenômeno já é estudado, chamado interrupting. Enquanto a mulher fala, o homem está rapidamente pronto a interrompê-la. Pedras. Há um outro fenômeno dentro disso, que é, enquanto as mulheres falam, rapidamente o homem interrompe e começa a explanar o que ela falou, dando sentido que o que ela disse não foi bem claro. Eu vou explicar para vocês o que ela está falando. Pedras, século 21. Eu creio no poder do Evangelho, meus irmãos. Eu creio que o Evangelho pode transformar a mim, a nós, os nossos filhos, netos, netas, a fim de que essas pedras acabem. Mas para isso é preciso ter um encontro da minha mente com a mente de Cristo. Para isso é preciso que a mente do homem e a mente da mulher se encontrem com esse Cristo que quer libertar tanto homens quanto mulheres. Então nós vamos voltar para o texto e nós vamos olhar quais são as pedras na mente desses homens que Deus tirou. E quais são, talvez, as culpas na mente dessa mulher que Jesus também tirou. E possibilitou que naquele dia, homens estivessem sem pedras e mulheres estivessem sem culpa. Vamos voltar para o texto? Romanos 12:2 diz
eu rogo a vocês, fiquem atentos, prestem atenção, que vocês não se conformem com a mente desse século, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês. 1 Coríntios 2,16 diz: ao ponto de vocês terem a mente de Cristo, homens e mulheres com a mente de Cristo. Imagina que sociedade nós podemos ter. Imagina que trânsito nós podemos ter. Imagina que casamento, que relação, que relações no trabalho eu e você podemos ter, se a nossa mente for transformada ao ponto de ser a mente de Cristo. Quando a gente olha para esse texto, então, nós vemos o encontro das mentes daqueles homens com a mente de Jesus. E vemos o encontro da mente daqueles homens, ou o encontro da mente daquela mulher com a mente de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco da mente daqueles homens? Bom, se você já leu um pouco os evangelhos, você sabe que os escribas e fariseus sempre aparecem para trollar Jesus. Sempre. O propósito deles é: vamos trollar Jesus Cristo. A gente vai fazer alguma coisa com ele. No evangelho de João, eles já quiseram matá-lo no capítulo 7, verso 19, quiseram prendê-lo no capítulo 7, verso 30. Então os escribas e fariseus, aparecem na frente de Jesus, não é para boa intenção. Como eu disse, eles chamam Jesus Cristo de mestre para acusá-lo, tá? Não é por respeito, e nem é porque eles se submetem ao ensino de Jesus. Eles não estavam preocupados com o ensino de Jesus, não estavam preocupados com nada, não estavam preocupados com a mulher. A mulher só era um jogo, uma peça no jogo sujo deles, entendem isso? Sem nenhuma compaixão, olha a mente desses homens. Eles fazem uso da Bíblia, lembrando o texto de Deuteronômio 22, mas eles usam a Bíblia para matar e destruir, igual Satanás na tentação. Meus irmãos, eu respeito muito a Bíblia como palavra de Deus, mas ela pode ser usada para matar e destruir. Pode, e a história já comprovou isso. Que a Bíblia, quando o coração não está em Deus, pode ser usada para matar e destruir. Esses homens então trouxeram a Bíblia, assim como Satanás trouxe a Bíblia na tentação de Jesus Cristo. Eles falaram: eu estou trazendo a Bíblia, mas eu trago no meu bolso uma arma. Melhor nessa época, uma pedra. Eu estou trazendo a Bíblia, mas eu tenho uma pedra. A partir daquilo que o Senhor fala da Bíblia, eu taco a pedra. Jesus Cristo entende essa intenção. Olha a mente. Para a mente desses homens, era totalmente viável matar. Esses homens tinham uma mente totalmente cauterizada em relação a tirar a vida do outro. Em função de um mandamento que está em Deuteronômio 22, eles quebravam outro mandamento, que é: não matarás. Vocês entendem a contradição quando nós fazemos uso da Bíblia para matar? Nós usamos alguns versículos em detrimento de outros, e geralmente valorizamos os menores em detrimento dos maiores. Nós queremos que ela seja apedrejada, mas eu vou apedrejar quebrando o mandamento de não matar. Essa é a contradição. Esses homens tinham uma mente então que faziam uso de versículos para legitimar que eu posso matar. Eu posso matar. E eu posso matar uma mulher. Junto com as pedras, eles então carregavam um legalismo que, primeiramente, lhes garantia o direito de matar e prestigiavam eles em detrimento da mulher. É com essa mente que eles chegaram para Jesus. Vamos agora falar da mente da mulher? Para a mente dessa mulher, o erro que ela teve pesava como culpa, e culpa de morte. Eu tenho que morrer. As pedras, mesmo que doloridas, já faziam parte do mundo daquela mulher, porque ela carregava em si uma culpa. Talvez ela mesma estava disposta a pegar pedras e bater na sua própria cabeça. Porque mesmo que pesadas,
ela também tinha uma mente, talvez, que justificava os seus apedrejamentos. Para ficar um pouco claro, eu quero brincar um pouco com essa situação. Imaginar essa mulher mandando um WhatsApp para uma amiga, à medida que os homens carregavam ela, tá bom? É uma brincadeira, é claro. E ela escreveu para o WhatsApp assim: eu vou morrer. E a amiga responde uma mensagem: por que você está falando isso, amiga? E ela falou: porque eu tive um relacionamento extraconjugal. Eu adulterei. E eu vou ser apedrejada agora. E a mulher então, a amiga, responde para ela: por que você fez isso? Vou comparar com uma outra situação, um pouco mais atual. A mulher diz assim para um homem: sabe, nesse mês eu não fiz hora extra e eu recebi menos que o meu companheiro de trabalho, que tem a mesma atuação minha, mas eu recebi menos. Ele tem a mesma atuação, mas eu recebo menos que ele. E eu só consigo chegar no salário dele se eu fizer hora extra. E aí a pessoa responde para ela: mas por que então você não fez hora extra? Quero comparar com uma terceira situação. Eu fui assediada, a mulher diz. Me violentaram sexualmente. Mesmo atordoada com a situação, eu pude ouvir comentários, enquanto eu estava sendo ali assediada, sobre a minha roupa. E alguém vira para ela e fala: com que roupa que você estava? Por que você não foi com uma roupa diferente? As pedras, meus irmãos, não olham para a causa. A mente não olha para a causa desigual, mas coloca sobre a mulher culpa. É você que não trabalhou mais e por isso não pode receber igual. É você que tem comportamentos assim, por isso que você recebe assado. As pedras, mesmo que doloridas, faziam parte do mundo dessa mulher. E talvez ela mesma, mesmo pesada, já estava num universo que justificavam as pedras. Com essa mente ela chega diante de Jesus. A mente daqueles homens e daquela mulher foram ensinadas por leis legalistas. E eles chegam assim, com essa mente pesada diante de Jesus Cristo. Mas é maravilhoso o que Jesus faz com a mente desse homem, desses homens, e com a mente dessas mulheres, ou dessa mulher. Quero ler algo para os irmãos. Os princípios da mente de Jesus são diferentes, porque não são princípios religiosos. Os princípios religiosos são pesados. É preciso ficar o tempo todo tenso com uma divindade. Se ela está satisfeita com você, você tem bênção. Se essa divindade não está satisfeita com você, você tem maldição. Você, nos princípios religiosos, é capaz de alterar o humor e o amor dessa divindade. Porque essa divindade muda o humor e o amor conforme as suas atitudes. É um Deus volátil, e aqui uso Deus com a palavra D minúsculo. É um Deus volátil, Deus instável. É um Deus cruel, que aceita barganha. Os princípios religiosos colocam homens acima de outros, porque as conquistas, os privilégios, são compreendidos como bênção. E aqueles que não têm essas bênçãos, entre aspas, de alguma maneira falharam diante do suposto Deus. Nesse sistema religioso, não é possível ter erro. O que erra precisa ser punido. O que erra incita a fúria dos céus. Mas, visto que a fúria dos céus não vem, precisa ser criada pelos homens. Os princípios religiosos aguardam então que aquele que erra, vai cair algo do céu sobre ele. Mas quando não cai algo do céu sobre ele, eu preciso criar esse algo do céu. Eu preciso punir. Com suas pedras e mentes pesadas, esses homens então chegaram a Jesus. Com seu erro e culpa, essa mulher chega para Jesus. Mas o evangelho vivo tem uma mente diferente. Vamos agora, para terminar, falar da mente de Jesus? E assim queria encerrar. Jesus nega-se a participar daquele momento.
Jesus, ele não participa daquele momento. Ele insiste em ficar desenhando no chão, porque é mais importante desenhar no chão do que participar daquele momento. Aquele momento não era um momento importante para Jesus Cristo, porque ele sabia que a intenção não era vida, era morte. E sempre quando a intenção é morte, meus irmãos, Jesus não participa. Não participa. Se você quiser prestar atenção nos momentos onde Jesus sai, onde Jesus não liga, é momentos onde não está a primazia a vida. Jesus não participa de movimentos de morte. Jesus prefere desenhar no chão. Jesus prefere falar, olha, fica aí vocês com sentimento de morte, porque eu sou um Deus de vida, e eu prefiro ficar desenhando no chão. Jesus, uma segunda atitude dele, ele autoriza o cumprimento da lei. Ele fala, vocês podem cumprir a lei, mas eu autorizo o cumprimento da lei se vocês não tiverem pecado. Jesus fala o seguinte, olha, eu autorizo o cumprimento da lei. Jesus não caiu na cilada deles, ele não foi contra a lei, ele falou, olha, a lei pode ser cumprida por alguém que ele tem direito de cumprir, alguém que não tenha pecado. E assim ele começa a abrir a possibilidade para ensinar a respeito do Evangelho. Mas quando os homens ouviram isso, soltaram a pedra, né? E eu creio que essa foi uma libertação para aqueles homens. Homens sem pedra. Eu não preciso ter pedras. Não cabe a mim julgar, porque o meu telhado é de vidro. Vocês entendem isso? É muito pesado sobre mim a responsabilidade de julgar mulheres e homens, porque o meu telhado é de vidro. À medida que eu julgo, eu me lembro que ontem eu fiz a mesma coisa. Por isso os homens não colocam sobre nós, por isso Deus não coloca sobre nós, seres humanos, o julgamento. Porque todo julgamento humano pressupõe vingança. A humanidade não consegue julgar, ela vinga. Ela vinga. O nosso direito, e aqui eu faço uma crítica ao direito, é baseado em vingança. Porque é um direito que foi construído num chão torto, que é um chão não salvo. O único que tem justiça é Deus. O único que consegue criar justiça é Deus. Porque nele não há sentimento de vingança. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isso é justiça. Bom, os homens saem e a mulher fica sozinha com Jesus. Agora a história é outra. Porque ele, sem pecado, podia pegar a pedra. A mulher responde para ele, Senhor, porque sabe que está nas mãos daquele homem a sua vida. E ela continua ali e não vai embora, porque ela sabe que agora está nas mãos daquele homem, que todos falavam que era o Messias, o Filho de Deus, o Santo de Israel, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode tacar sobre mim a pedra. Ele pode tacar sobre mim a pedra. E é até um pouco melhor que eu receber a pedra de Jesus do que as pedras desse homem. Porque ele pode fazer isso. Agora eu estou numa enrascada, eu vou ficar aqui quietinha, chamo ele de Senhor, porque a pedra de Jesus eu mereço. É isso. Ela já fica ali, talvez falando, olha, taca desse lado aqui, não desse, eu estou com uma dor de cabeça aqui. Ela já estava preparada para receber a pedra, por isso que ela não vai embora. Os homens foram embora porque a parte com eles acabou. Vocês agora são livres, homens, para receber ou para viver uma vida sem pedras nas mãos. Mas a mulher fica, porque ainda cabe a ela a sentença. Ela chama ele de Senhor e confessa que está subordinada ao seu decreto. Aquele que não tem pecado é o único que pode condená-la. Ele, Jesus, pode atirar a primeira pedra, mas ele não faz isso. Eu também não te condeno. A misericórdia de Deus se faz presente através de Jesus, que não veio para julgar, mas veio para salvar. O único que podia julgar, meus irmãos, não veio para julgar, mas veio para salvar.
Eu e você não temos o ministério de julgar. A nós foi dado o ministério da reconciliação, mas a gente quer pegar o ministério de julgar. É interessante isso, né? A mim e a você foi dado o ministério da reconciliação, mas a gente quer outro ministério. A gente quer o ministério do julgamento. Jesus foi dado o ministério do julgamento, mas ele veio para salvar. É algo errado aí, né? Na minha mente e na sua mente. Para deixar clara a sua missão, Jesus, além de não tacar pedra, além de não condenar, ele libera aquela mulher. Vai, mulher, viva, viva, viva. Viva e não peques mais. Mas e se eu pecar, Jesus? Aí, você se lembra do texto que está lá em João. Filhinhos, isso eu digo para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem, saiba que você tem um advogado junto ao Pai. Jesus não liberou aquela mulher acreditando que ela não ia mais pecar. Jesus liberou aquela mulher se colocando como um advogado junto ao Pai. Se você voltar a pecar, mulher, saiba que você tem um advogado junto ao Pai. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Para Jesus, aquela mulher é portadora de direitos, inclusive o direito de errar. Para Jesus, aquela mulher, diante dos seus erros, é agraciada pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Para Jesus, aquela mulher e as mulheres podem prosseguirem, viverem, livres de culpa. Vai e não peques mais, e se pecarem, tem um advogado junto ao Pai, Jesus, o único justo. 1 João 2,1. Jesus então, meus irmãos, e agora eu quero finalizar com este apontamento. Eu gosto desse texto bíblico porque Jesus aqui quebra com a maldição da mulher pecadora. Essa maldição foi criada erroneamente e está como culpa sobre as mulheres, a partir de uma criação errônea, de uma interpretação de Gênesis. Quando acontece aquela situação, serpente seduz a mulher, mulher seduz o homem, comem do fruto. O Criador surge e pergunta: o que aconteceu? Serpente culpada, mas mulher culpada porque seduziu o homem. E Adão naquele momento faz algo que é um pecado muito meu. Quando a coisa fica, não vou falar preta, fica branca, eu não sou parceiro da Márcia. Eu sou parceiro dela até comer da fruta. Mas quando a coisa fica branca, foi a mulher que o Senhor me deu. Essa culpa não estava sobre a mulher. Essa frase de Jesus, olha, presta atenção, meus irmãos e irmãs. Essa frase de Jesus, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, poderia ser dito lá no jardim. E ele fala: Adão, você não tem pecado, atira a primeira pedra. E lá naquele momento, Adão soltaria a sua pedra. Fala: não, Jesus, eu tenho pecado. Eu comi. E aí a gente se lembra do texto de Romanos, capítulo 3, que fala que todos pecaram, homens e mulheres, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:1. A culpa da mulher pecadora, criada erroneamente por conta de uma interpretação errada de Gênesis, está infelizmente hoje, e talvez seja ela que justifique violência contra a mulher. Mas essa mente precisa ser convertida. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus então quebra com o rótulo da mulher pecadora, criada erroneamente. E esta gloriosa salvação, Ele nos dá em Jesus. Por isso, homens sem pedra e mulheres sem culpa é uma sociedade evangelizada. É a nossa sociedade. É a sociedade que eu desejo em Cristo Jesus. O céu se abrindo, um novo reino, homens sem pedra, mulheres sem culpa. Não justifica o estabelecimento de uma sociedade onde, por causa de uma interpretação bíblica errada, a mulher é estigmatizada e o homem é violenta.
porque considera ser superior. Mas a superioridade masculina é pesada para os próprios homens. E eu preciso ser liberto dessas pedras, porque elas são pesadas sobre mim. No entanto, essa interpretação também coloca sobre mulher a culpa, e as mulheres precisam ser libertas desta culpa. As mulheres lutando pelos seus direitos é legítimo em meio a uma sociedade que ainda não tem a mente de Cristo. Mas um dia o nosso Salvador virá, abrirá os céus, novos céus e nova terra, e uma nova forma de se relacionar entre homens e mulheres. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, muito. Que Deus derrame sobre nós a sua graça e nos ensine o seu evangelho, a fim de que nas pequenas relações, nas pequenas atitudes que você tenha, mulher, com Ele, não seja a base de culpa, mas que você possa ouvir as palavras de Jesus: vá e não peques mais. E eu sei que você vai pensar: eu vou pecar. E aí você se lembre de 1 João, que diz: se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Que Deus possa abençoar vocês, mulheres, nesse dia. Que vocês possam ter força nesse Deus, que não as culpa, mas que a liberta, a construir um novo mundo, inclusive para mim e para nós homens. Que nós possamos saborear de um mundo evangélico, de um mundo com direitos pautados na mente de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé? Quero orar por isso. Quero orar: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. 4.963 mulheres mortas. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. A cada 7 segundos uma violência doméstica. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Isso não pode acontecer mais. Venha o teu reino. Homens interrompendo mulheres, se sentindo superiores. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Me ensine. Me ensine. Me ensine, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pai, a sua palavra nos ensina que o Senhor tem uma nova mente, a mente de Cristo Jesus. E essa mente o Senhor quer colocar em mim, em nós, uma nova mente. Pai, venha o teu reino em mim. Venha o teu reino na minha mente, no meu coração, no meu jeito de olhar, no meu jeito de falar, a fim de que eu não menospreze, Deus, ninguém, a fim de que eu não menospreze mulheres, no nome de Jesus Cristo. Pai, que não haja em mim palavras e compreensões que legitimam a violência à mulher. Pai, no nome de Jesus Cristo, que eu possa aprender com o Senhor a não participar de movimentos de morte, mas que eu possa preferir desenhar no chão. Pai, ajuda-me a participar de movimentos que não condenam, porque o Senhor deste à igreja o ministério da reconciliação, ministério de vida e de salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a participar deste reino. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero orar pelas mulheres do nosso país e do mundo. Pai, no nome de Jesus Cristo, quebre, Deus, os mecanismos de violência contra a mulher, no nome de Jesus Cristo. Pai, eu clamo ao Senhor, que de todos os países, regiões, cidades, que o Senhor possa derrotar Satanás, que está roubando, matando e destruindo, e possa trazer vida, e vida abundante, em abundância, na vida dessas mulheres, para a honra e glória do teu nome. Pai, eu peço pelas mulheres aqui, que elas possam, Deus, terem as suas culpas minimizadas, diante de um Jesus que olha para elas e fala: eu não te condeno, eu não a condeno, vai, e não peques mais, e se pecardes, tem um advogado junto ao Pai, Jesus justo. Pai, eu oro por nós homens, que nós possamos ensinar as nossas meninas, as nossas filhas,
Que nós possamos ensinar os nossos filhos a mente de Cristo. Que eles possam, Deus, se relacionar de uma maneira que favoreça a vida e vida em abundância. Pai, no nome de Jesus Cristo, quebre toda e qualquer ação pautada no machismo. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos. Que nós possamos, ó Deus, clamar, lutar e viver para um reino que é alegria, vida no Espírito Santo, para honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Que a maravilhosa graça, meus irmãos e irmãs, esteja sobre nós e nos dê a possibilidade de viver hoje as primícias do reino. Que o Seu Santo Espírito Consolador esteja sobre você, que o amor incondicional do Deus Pai e que a graça de Jesus Cristo te abrace e te fortaleça, ensinando você a ser um homem com a mente de Cristo, ensinando você a ser uma mulher com a mente de Cristo, para honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém.